Alô, amigas, alô, amigos! Estou de volta, aqui é Gerson Ben no canal do Gerson Ben no YouTube. Tudo bem? Eu sei, tá todo mundo ressabiado, né? Porque eu tô falando aqui muito mais com coloradas e colorados do que propriamente com um público que não seja colorado e colorada e todo mundo tá chateado. Mas enfim, primeiro lugar, gente, quero dizer o seguinte: cabeça para cima, uh, cabeça para cima. Eu tenho dito desde o ano passado, desde que comecei este canal aqui, em vários vídeos, que o Internacional, a torcida do Internacional, e de certa forma a nossa imprensa engajada não tem contribuído muito. O Internacional tem uma certa tendência a uma frustração exagerada. E talvez isso, eu estou gravando isso no domingo, antes da decisão da Copa do Brasil, talvez isso possa até se acentuar. Parece que o torcedor não consegue superar um infortúnio. E, gente, vamos lá, peraí. O futebol é um jogo. Sim. Primeiro, vamos lá, primeiro lugar. Ninguém apaga a história. Ninguém apaga a história. Tem um monte de gente que quer apagar a história. Quem quer apagar a história, quem quer apagar a história, isso não condiz muito com. Aliás, isso não condiz nada com democracia, nada. Né? Lembram? O Stalin que apagava, né, as fotografias, etc. Né? Então, apagar a história não dá, né? Então, primeiro, torcida do Flamengo, a quem eu quero bem. Não tenho nada contra o torcedor do Flamengo. Aliás, não tenho contra o torcedor de ninguém. Torcida do Grêmio torceu desesperadamente para o Flamengo. Torcedor de outros clubes que torceram para o Flamengo. Enfim, desesperadamente. Não, que não gostam do Internacional por algum motivo. Fiquem com os erros de arbitragem que obviamente existiram. O Internacional foi vergonhosamente prejudicado por uma expulsão no jogo contra o Flamengo, que provavelmente poderia indicar que o Inter não perderia aquele jogo. O Inter já houvera sido prejudicado no jogo contra o Vasco. Não o Vasco que foi prejudicado, o Inter foi prejudicado. Naquele pênalti que não foi, e que o juiz foi ver o VAR no pênalti. Ele viu que não foi, além de manter o pênalti. É verdade que o pênalti que ele manteve se anulou porque o jogador errou, mas o cartão amarelo que impediu o Cuesta de jogar contra o Flamengo, esse se manteve. E o juiz olhou. Assim como contra o Corinthians, no jogo decisivo, num pênalti escandaloso do Ramiro, escandaloso. O juiz foi ver o VAR, que novamente chamou o juiz para dizer que não houve pênalti, que o juiz havia marcado acertadamente, obviamente, marcado acertadamente. O juiz foi lá para desmarcar o pênalti. Para desmarcar. Então, para começar, torcida que torceu contra o Inter, comemore com isso. Assim como o Flamengo, lá em 1980, teve um jogo escandaloso que o José Roberto Reit aplicou, para não dizer outra coisa mais forte, no Atlético Mineiro. Você procura no Google aí. Flamengo e Atlético. Foi no Serra Dourada esse jogo, foi em Goiânia. Procure. Se você não se lembra, se você é mais jovem, bem mais jovem. O caminho do Flamengo ser campeão da Libertadores da América e depois do torneio intercontinental passa por esse escândalo de Goiânia do José Roberto Reit. A história não se apaga. A história não se apaga. Tem esse escândalo.
o Atlético Mineiro foi flagrosamente prejudicado. Então, quem quiser, pode dizer, mas é uma vergonha o que aconteceu. Em 2005, o título do Corinthians só aconteceu porque remarcaram jogos que não eram para ter sido remarcados. É isso. Agora, vão tirar o título do Corinthians? Não. Bom, inventaram títulos para o Pelé ser campeão brasileiro. Veja só, o Pelé não precisa... O Pelé precisa de alguma coisa? Precisa algum título para o Pelé ser Pelé? Não, né? Como o Pelé não tinha campeonato brasileiro, inventaram o campeonato brasileiro para o Pelé ser Pelé. Para o Pelé ser campeão brasileiro. Não para o Pelé ser Pelé. Pelé é Pelé. Eu acho que o Pelé é Pelé, né? Ninguém... Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida que o Pelé é o Pelé. Eu nem faço comparação do Pelé com outros jogadores. Nem entro nesse negócio. Pelé é o Pelé. Inventaram os campeonatos que não tinham. Para o Pelé ser campeão brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro de 2005 é do Corinthians? Sim, é. Mas é porque remarcaram jogos. Só por isso. O campeonato do Flamengo de 2009... O Flamengo é campeão brasileiro de 2009? Sim, é. Mas é só porque o Grêmio foi jogar na última partida com um time de juniores e o Corinthians entregou na partida semifinal. Na penúltima partida. Só por isso. É por isso. O Corinthians para prejudicar o São Paulo e o Grêmio para prejudicar o Inter. É só isso. É isso que aconteceu em 2009. Fica com esse título, Flamengo. Fica com isso. Agora, fica com esse título desse ano, com essa marca. Com essa marca do pênalti não dado, da expulsão. Fiquem com esse negócio. Vocês querem falar do cheirinho do Galhardo? Falem do cheirinho do Galhardo, que não tinha nada a ver com o Flamengo. Vocês fiquem falando. Então, dito isso, gente, dito esse negócio todo aí, futebol é futebol, gente. O jogo é um jogo. O Inter fez por merecer o título brasileiro? Fez, né? Ele teve várias recuperações. Ele começou bem. Ele começou bem com o Kudê, técnico que veio aí. Mas o Kudê foi embora. Aliás, o Kudê tinha um problema. Ele não conseguia enfrentar o Grêmio. Ia mal. Tinha decisões, na minha opinião, erradas. Escalava reservas. Por exemplo, contra o Goiás, escalou as reservas. Perdemos o jogo. Mas, enfim, não importa, estava bem. Mas o Kudê quis ir embora. Quis ir embora para o Celta de Vigo. Não é para o Real Madrid, para o Celta de Vigo. Então o Kudê, tchau. Foi embora. Aí veio o Abel. Então, enfim, o Kudê não era nem Deus, nem o maior, nem o pior. Não era Deus, nem o diabo, né? Quer dizer, não era nem o maior, nem o pior. Era o Kudê, que fazia o Kudê não tinha nenhum currículo, assim, invejável. Ele tinha sido campeão argentino e tal, com um time de menor expressão, ponto. Esse Miguel Ángel Ramírez, que já estão tentando desqualificar, também não tem um currículo, mas tem um título importante com um time de menor expressão, né? Independente del Valle. E, enfim, mas não é nenhum currículo brilhante. O Abel tem currículo melhor que todo mundo. Bom, o Abel veio, conhece o vestiário, etc. Começou titubeante, né? Mas chegou ali num baixo astral do caramba e conseguiu dar a volta por cima. O Inter se recuperou, reassumiu a liderança, fez tudo o que a gente sabe, 9 vitórias seguidas, etc. Bom, mas, enfim, fez os tropeços que fez. Os outros também fazem. Olha, o Flamengo na última partida perdeu para o São Paulo. O São Paulo não ganhava mais de ninguém. Não ganhou do Botafogo na penúltima partida, que podia já ter lhe garantido essa tal de vaga direta. Perdeu para o Botafogo, que não ganha de ninguém, já era rebaixado. Enfim, o São Paulo ganhou do Flamengo. Então, gente, futebol é um jogo, é ali nas circunstâncias. O Inter no jogo final fez 2 gols, os 2 estavam impedidos, mas fez, botou bola na trave, teve o pênalti que não foi marcado, teve a falta do Cássio, enfim, teve chances, teve oportunidades, teve domínio, teve vontade. As coisas não funcionaram, não funcionaram, bom, enfim, mas
é da vida, é do jogo. Não teve decisão, o Inter não teve decisão. A Globo tinha anunciado no jogo anterior que tinha uma decisão. O Campeonato Brasileiro não tem decisão, esse de pontos corridos. Tanto não teve decisão que a decisão acabou na última rodada. Vê que não decidiu nada o Flamengo. O Flamengo e o Inter decidiu alguma coisa? A Globo tinha anunciado que a decisão era Flamengo e Inter. Decidiu alguma coisa? Não, não decidiu. Não decidiu, claro. Ajudou o Flamengo a ser campeão? Sim, mas não decidiu, né? Tanto que se o Inter tivesse feito um gol, pronto, aquele jogo, pronto, o Inter teria sido campeão. Então, veja, a decisão foi a última rodada. O jogo, o futebol, os campos, é o jogo, é da vida, do jogo. O que não pode é o torcedor, eu disse isso em vários vídeos, o torcedor e a imprensa engajada, essa do Inter. Primeiro a imprensa... tem alguns da nossa imprensa engajada, que tem lá seus interesses comerciais, etc., dos seus apoiadores, não vou entrar nesses detalhes. Mas, enfim, não pode a gente ficar num baixo astral. O ano passado, 2019, o ano retrasado, temporadas passadas, né? 2019, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil. Tá bem. Chegou nas quartas de final da Libertadores. Fez um enfrentamento bastante razoável com o Flamengo. Eu diria que o Odair Hellmann, naquela partida, segunda partida, errou muito e tal, mas não importa. O Inter fez um enfrentamento de igual para igual. Não tomou 5-0, que nem o Grêmio, foi humilhado pelo Flamengo. E o Grêmio foi humilhado pelo Flamengo e deu uma volta por cima. Renato matou no peito e segue a vida. Esse ano o Grêmio foi humilhado pelo Santos, esse time medíocre do Santos. Medíocre. Não importa, chegou na final da Libertadores, medíocre. Assim como o Palmeiras é medíocre. E o Grêmio é medíocre. O futebol que o Grêmio está praticando é medíocre. Aliás, nós estamos numa crise no futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Uma crise no futebol brasileiro. Tanto que o Internacional, que é um time mediano, quase foi campeão brasileiro. Cá entre nós, o time do Inter era mediano. O Inter perdeu o Guerreiro, o Inter perdeu o Sarabia, o Inter perdeu o Bosquilha, o Inter perdeu o Moledo. O Inter perdeu o Galhardo, só entrou agora nos jogos finais. E quase foi campeão, faltou um gol. Faltou um detalhe, faltou um... Né? Ainda tiveram que aplicar na arbitragem ainda para o Inter perder o campeonato. Então, gente, não tem nenhum motivo para baixar a cabeça. E se o Grêmio ganhar logo mais, o título, logo mais que eu quero dizer, não, talvez não seja hoje, a não ser que goleie o Palmeiras, faça um resultado muito significativo, mas enfim, que seja campeão, enfim, não importa. Essa direção do Internacional, uma direção correta, primeiro, foi amplamente apoiada pelo sócio. 2, assumiu já numa bronca ali do Abel, soube fazer certinha a coisa, certinha. Blindou, tirou todos os ruídos, deixou ali blindadinho, deixou o Abel trabalhar e ele trabalhou e pá! Chegou sem problemas. Né? Foi das circunstâncias que o Inter não foi campeão. E agora vai para o seu projeto, com o seu treinador, com as suas convicções. Então o Inter tem que ser apoiado. Uma gestão que se pretende inovadora, que deve ser apoiada, como foi apoiada pela ampla maioria dos associados e acho que dos torcedores do Inter. Então não tem nenhum motivo para o torcedor tá de baixo astral. Frustrado, sim, porque sempre se frustra quando não se ganha um título. Agora, o torcedor tem que estar de cabeça baixa, mesmo que o Grêmio ganhe a competição. Se ganhar, paciência, faz parte da vida. Ganhou a Copa do Brasil, ok. Segue o rumo. Segue o rumo. Segue a vida. O Internacional tem condições. Aliás, lembro, por fim e ao cabo, em 2005,
quando aprontaram para o Inter, naquela sacanagem, o Inter em 2006 foi campeão da Copa do Brasil. O Inter foi campeão da Libertadores. Em 2009, quando fizeram aquela entregada para o Flamengo na reta final, o Inter foi campeão em 2010 da Libertadores. Este ano, cá entre nós, o campeonato teve um certo problema ali, reta final, arbitragens de VAR, pelo menos, né? Que foram bastante prejudiciais ao Internacional. Quem sabe não seja 2021 o ano da Libertadores. Quem sabe, né? Do tricampeonato. Enfim, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Gaúcho, que o Inter já não ganha faz um tempo. É isso, é bola pra frente, e acreditar na direção. O Inter já enfrenta bastante dificuldades de uma estrutura de mídia que não lhe é favorável. Então, basta que os seus lhe apoiem. É isso que eu faço a defesa aqui. Um abraço, dá like no vídeo aí.